Relatório Análise de Produção. Nesse relatório, a gente pode filtrar também o período, que é sempre um campo obrigatório em todos os nossos relatórios. É só dar um ESC aqui para eu cair no calendário. Vou filtrar o dia de segunda-feira, dia 21 de junho, data início, data final, dia 22 de junho. Agora, aqui eu vou escolher os atendentes, escolhi Ana Carolina 8008 e 8019. Tempo interchamadas não completadas e completadas, eu vou explicar melhor depois que gerar o relatório. E aqui nós temos a opção de filtrar por dia ou por hora. Eu vou filtrar por dia primeiramente. Por dia, ok. Então, o primeiro campo é a data, o período aqui do dia 21 e dia 22. Hora e agente. Agente, Ana Carolina, foi os dois agentes com o mesmo nome que eu escolhi. E o tempo logado. Perceba que se passar o mouse no ponto de interrogação, vem uma explicação do que se refere o campo. Então, tempo logado, quantidade de tempo que o agente ficou logado, o tempo de sessão dele, né? Então, é o intervalo entre o login que ele efetuou no dia, no painel de agente, e o logout que ele executou no final do dia dele. Então, esse intervalo de tempo é considerado o tempo de sessão, o tempo logado. Então, teve 10 horas e 4 minutos no dia 21, 9 horas e 41 minutos no dia 22. Pausa. Aqui é a somatória de todas as pausas que foram aplicadas durante o dia. Então, as pausas almoço, pausa reunião, a somatória de todas elas apresenta aqui no relatório. Então, deu 1 hora e 31, 1 hora e 33 no outro dia. Percentual de pausa em relação ao tempo logado. Então, ela aplicou 15% do tempo dela foi aplicado, do tempo da sessão, foi utilizado em pausas, 16% no dia 22. Tempo disponível. O tempo disponível, se a gente passar o mouse aqui, a gente vai ver a quantidade de tempo que a gente esteve disponível, que seria o tempo logado, menos as pausas, a somatória das pausas que foram efetuadas do dia, e menos a quantidade de chamadas. Então, aqui no campo sétimo, nós temos aqui quantidade de tempo que o agente esteve em chamadas, somando saintes e entrantes, ativo mais receptivo. Então, deu 1 hora e 54 minutos. Então, 1 hora e 54 minutos mais 1 hora e 31, menos o tempo da sessão. Então, nós temos o tempo de disponibilidade. O tempo de disponibilidade foi 6 horas e 38 no dia 21, 6 horas e 32 no dia 22. E o percentual de disponibilidade em relação ao tempo logado. Então, o tempo disponível foi de 65%, 67% no dia 22. Aqui mostra a somatória, como eu já falei, do tempo falado em ligações saintes e receptiva dos 2 dias. Esse percentual de chamadas em relação ao tempo logado, então 18% do tempo da sessão da Ana, ela esteve ao telefone. A quantidade de chamadas ativas foram 8, 10 no dia 22. Chamadas completadas, ou seja, chamadas que tiveram atendimento. 5 chamadas dessas 8 foram atendidas, 9 das 10 foram atendidas também. As não completadas são as chamadas que chamou e ninguém atendeu, ocupado, falha da operadora. Todas essas estão abrangidas no não completadas. Tempo interchamadas. Então, explicando aqui essas duas opções que nós temos no filtro, o tempo interchamadas completadas, ele serve para... é uma projeção que o supervisor pode fazer do tempo que os atendentes gastam em acionamento de sistema, acionamento de CRM, lançamento de histórico, lançamento
um resumo da conversa que o atendente teve na ligação com o cliente final. Então, pela experiência do supervisor, ele pode atribuir ali, conforme o cenário dele, tempo entre chamadas completadas. Normalmente gasta 5 minutos para o atendente fazer o lançamento no sistema, enviar algum e-mail, lançamento em alguma planilha. Então ele coloca o valor que for mais adequado com a realidade dele. E o tempo interchamadas não completadas, ele também pode lançar. E geralmente esse valor ele fica bem mais baixo porque é só um lançamento dizendo cliente não atendeu, não conhece o cliente, então ele faz esse tipo de lançamento. Então, aqui no tempo interchamadas, eu posso considerar, por exemplo, na minha operação vai gastar mais ou menos 1 minuto para fazer lançamento de chamadas mal sucedidas. E no tempo entre chamadas bem-sucedidas, que já vai ter uma explicação melhor, o que foi negociado e tudo mais, eu vou colocar 5 minutos. Pesquiso. Pronto. Agora ele já trouxe o cálculo aqui, interchamadas completadas. Então, aqui nesse caso, a Ana, no dia 21, teve 5 chamadas completadas. E como o tempo atribuído foi de 5 minutos, então 5 vezes 5, foram 25 minutos que ela gastou no dia em lançamento de histórico, lançamento de CRM. Então, a gente tem essa coluna adicional aqui para considerar esse tempo produtivo também, porque é um tempo que o atendente está trabalhando. Muitas vezes o supervisor pode ter uma noção, se for calculado apenas o tempo falado, o supervisor pode ter uma noção de improdutividade maior do que realmente acontece. Às vezes ele pensa, está falando muito pouco ao telefone, mas ele não está considerando o tempo que o atendente gasta no sistema. Então, esse é o intuito do relatório. Então, foi 25 minutos para as chamadas completadas e 3 minutos para as não completadas. Teve 3 não completadas e foi dado um tempo de 1 minuto no filtro, então 3 minutos. Quantidade de receptivo foram 11 chamadas. Receptivo na fila de atendimento, né? Então, as ligações que caem na fila. E quantidade de receptivo no DDR, que seria o ramal direto do atendente, quando um cliente liga diretamente para o ramal dele. Então, nesse caso, foram 3. Quantidade total de chamada receptivo mais ativo são 22. TMA, que é o tempo médio de atendimento, né? Já explica aqui na interrogação também, foi 14 minutos e 18 segundos no dia 21. E no dia 22 foi 5 minutos e 34 segundos. Então, foi bem mais alto do dia 21. O tempo produtivo, que seria? Então, o tempo produtivo, ele é a somatória do tempo falado, seja em ligação receptiva e sainte, mais as pausas e mais o tempo de acionamento, a previsão de acionamento que nós colocamos aqui, que é o 25 minutos, mais os 3 minutos da não completada, 28 minutos. Então, estamos considerando como produtivo tudo isso, que é tempo que realmente não pode ser considerado um tempo ocioso. Então, tempo produtivo do dia, 3 horas e 53 minutos. O percentual desse tempo produtivo em relação à sessão foi de 38%. O tempo não produtivo é o contrário do produtivo, ou seja, é um tempo que ele não estava no telefone, é um tempo que ele não estava pausado e é um tempo também que ele não estava fazendo acionamento do sistema conforme a previsão que foi colocada aqui. Então, ele teve um tempo, isso menos o tempo da sessão, que a sessão, nesse caso, que foi bem alta, foi de 10 horas. 10 horas e 4 minutos. Então, 6 horas e 10 minutos do dia, esse atendente esteve ocioso. O ramal, pelo menos. Então, o ramal não estava falando no telefone, não estava pausado e não estava fazendo lançamento no sistema. Então, esse no tempo não produtivo é um valor bem interessante para o supervisor fazer uma gestão de produtividade da equipe dele.
Tempo não produtivo, então o percentual foi de 61% em relação ao tempo da sessão. Tempo total, que é a somatória do tempo utilizado pelo agente, e tempo de duração, quantidade de tempo total utilizado pelo agente, menos o tempo da tabulação das ligações não atendidas. Então é isso. Esse é o relatório. Lembrando que se filtrar mais atendentes, dá para fazer um ranking, você consegue comparar os atendentes, os tempos de produtividade deles, até mesmo para dar um feedback mais assertivo, e o relatório também pode ser exportado por Excel. O filtro por hora, eu vou filtrar essas mesmas informações por hora. Ele mostra, então, cada informação em relação à janela de hora. Então, aqui nós temos a janela das 8 horas, a janela das 9, das 10, das 11, e os valores correspondentes a esse horário. Por exemplo, às 11 horas, não houve nenhuma pausa aplicada. O tempo em ligações ativo mais receptivo às 11 horas foi de 30 minutos, e assim por diante. Os números todos relacionados à janela de horário. TMA da janela de horário, tempo produtivo dentro dessa janela de horário. Então, é bem interessante para o supervisor ter uma visão mais completa da produtividade durante o dia.